Olá, amigos. Vamos detalhar, analisar e dar a nossa opinião sobre essa sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui irei demonstrar a minha opinião sobre o vencedor dessa rodada. Para mim, o grande vencedor tem um, tá? Vamos falar superficialmente de cada jogo e passar algumas informações. Também gostaria de saber a opinião de vocês. Aqui estou deixando a minha, mas gostaria de saber a opinião de cada um. E para quem não me conhece, sou Leandro Loureiro, um apaixonado por futebol, cara. Como quem está aqui assistindo também. E vamos começar, para mim, pelo grande ganhador dessa rodada. O time que aplicou uma goleada histórica no rival, no seu maior rival, e com isso ainda assumiu a liderança do campeonato. Tudo bateu certinho para ele. E quem é esse time? O Flamengo. O Flamengo aplicou uma goleada vexatória no Vasco, humilhante, massacrante, histórica. Tá? A maior goleada do confronto entre Flamengo e Vasco. A maior goleada do Flamengo. Tá? Tinha sido em 1943, um 6-2 pelo Campeonato Carioca, e a do Vasco foi um 7-0 no Flamengo em 31. E em Campeonatos Brasileiros, o Flamengo foi 4-0 em 2000, o Vasco em 2001, 5-1. Não, 5-1 em 2000, acho que foi pelo Brasileiro, nem sei também. Sei que era a maior goleada. E hoje, a maior goleada do confronto é esse 6-1 do Flamengo. Mas não foi moleza assim, não. Quem olha assim, moleza. O Flamengo tomou um susto, cara. Aos 8 minutos do jogo, 8, 9 minutos, o Vasco fez 1-0 com o Verratti. Também sempre ele, né? Fez 1-0 com o Verratti. Acharam que o Vasco ia engrossar, mas a escalação, aquele buraco no meio, cara. Mas tem que ter dois volantes. Isso já foi falado várias vezes aqui no canal. Aquele buraco no meio campo fez com que o Flamengo dominasse o jogo, dominasse as ações. E o Vasco tem aqueles apagão, uma bobeira. Primeiro gol, uma bobeira do Michael. Segundo gol, bobeira do Payet, que não quebrou o Cebolinha, deixou ele fintar ali. Aí foi para cima do Pitão, cruzou no peito do Pedro. E o terceiro, aquela bobeira do Galdamos, que não marcou o Davi Luiz. O Davi Luiz dentro da área chutou. Caraca, um escanteio, o zagueiro consegue chutar. Olha só a distância, o espaço que o zagueiro teve. E com isso o Flamengo fez 3-1. Ainda teve o João Vitor expulso numa bobeira do Léo. O Flamengo já era muito superior no jogo, tem um time muito melhor. E demonstrou realmente, calou a boca do Portuga, né? Nós temos um time para lutar pelo título. Foi complicado, hein, Pacheco? Complicado. Acho que tu agora ficou na realidade, né? Muito difícil, muito difícil. 6-1, o Jardim fez milagres ainda no jogo. Grandes defesas, tá? Pra mim, o que se salvou no Vasco foi ele. E, cara, foi um passeio. Um passeio. O Flamengo não teve piedade do Vasco. O Tite surpreendeu, porque a gente esperava o Tite recuando o time, né? Como ele sempre faz, não. Surpreendeu e o Flamengo aplicou 6-1, historicamente, tá? 6-1, um jogador a menos não é desculpa para isso, não, tá? Por falar do Flamengo, né? Gabigol fez o sexto gol, entrou em campo sob vaias, recebeu aplausos também pelo gol e no final do jogo se declarou ao Flamengo. Se declarou, falou que ama o time, ama a torcida, quer estar ali, entendeu? Fez aquela declaração dele, mas recentemente agora, nas redes sociais, postou um verso de Corinthians. Porra, Gabigol, é complicado, né? É complicado. O Flamengo começou o jogo com alta intensidade. O jogo, né? Não o Flamengo. O Vasco, o Flamengo foi alta intensidade, foi um bom jogo, tá? Primeiro tempo bem movimentado, bastante aguerrido, sabe? Foi bom, foi bom. Depois da expulsão, realmente o jogo cai um pouco, mas foi bom sim. E o Flamengo, líder do campeonato, grande vencedor da rodada. Tudo deu certinho pro Flamengo. E continuando analisando a rodada, vamos falar de Grêmio e Bragantino. O Grêmio botou o time reserva, tá? No Cartola, quem soube se deu bem. Eu não sabia, me ferrei. Grêmio botou time reserva. O Bragantino foi lá 2-0.
eu escutei todo mundo falando, Luan Cândido, batedor de pênalti, fez o segundo, tá? O Grêmio só deu um chute no primeiro tempo. O Grêmio não jogou bem, tá? Realmente mereceu a derrota. Logo com 2 minutos já tomou 1-0, gol do Eric Ramírez. Então, Eric Ramírez e Luan Cândido marcou e, cara, não teve o que fazer. Não teve o que fazer. O Grêmio poupou pro Raspato, é o jogo da vida deles. Né? Então vamos ver como é que vai ser. O Grêmio vai jogar Libertadores agora, então vamos ver se o Grêmio vai conseguir, né, essa classificação aí da Libertadores, porque abriu mão de 3 pontos, tá? No Brasileirão. O Grêmio não se encontrou no jogo, tá? E por falar nisso, o Vitória também, né? Jogou agora, perdeu de 2-0 para o Atlético Goianiense. Eu achei que o Vitória ia ganhar, tá? Tava jogando bem, perdeu contra o Vasco, Cruzeiro, esses jogos assim. Eu achei que o Vitória tava com um poderzinho de reação, aquele Mateuzinho jogando bola pra caramba. Falei, dentro de casa, pressão da torcida. Vitória, decepcionou. Minha zaga era eles, me ferrei. Vitória perdeu de 2-0, gol de Wagner Love e gol de Baralhas, tá? O Vitória teve 2 expulsões no jogo. Uma logo aos 38 minutos. O jogo estava bom, estava equilibrado, tá? Analisando o jogo estava bom, a Vitória estava jogando bem, estava um jogo equilibrado. E com a expulsão do PK aos 38, acabou com o Vitória. Logo depois, o Wagner Love fez o gol, o Baralhas fez outro, e no finalzinho do jogo o Dudu foi expulso. Mais uma expulsão sacramentou, tá? E bom para o Atlético Goiano, que era um jogo do desesperado, cada um tinha um ponto. O Atlético Goiano foi a 4. E vamos falar agora de Criciúma e Palmeiras, tá? Um jogo equilibrado. Criciúma, rapaz, não investiu muito, mas tá com o time certinho, bem montadinho, sabe? Criciúma tá bem, né? Empatou com o Galo fora, ganhou do Vasco fora, perdeu agora pro Palmeiras, mas um jogo difícil, tá? Um jogo equilibrado. O Gustavo Gomes decidiu o Palmeiras, tá? Os gols foram de Mateuzinho do Criciúma, Gustavo Gomes e Lázaro. O Gustavo Gomes, além de fazer o gol dele de pênalti, deu assistência para o Lázaro fazer o gol da vitória, tá? Os goleiros também foram muito bem nesse jogo, tá? Os goleiros fizeram boas saídas, boas intervenções, os goleiros foram muito bem no jogo. E o Palmeiras tá aí. Não joga bonito, mas vai ganhando. Fluminense e Juventude. Que jogo feio. Um jogo horrível. O Fluminense marcou logo no início com o Marcelo, 1-0 de pênalti. Mas o jogo foi tão ruim, o Juventude cresceu, foi para cima, um jogo que muitos esperavam, goleado do Fluminense, eu me esperava, botei Cano, capitão. E o que aconteceu? O Fábio dá a bola no pé do Jadson. Jadson, aquele aí mesmo, ex-Fluminense, ex-Botafogo, teve lei do ex. O Fábio deu uma bola no pé dele e ele fez o gol. E o jogo foi isso, cara. 1-1, sabe? Jogo chato, ruim. O Fluminense jogou mal e saiu vaiado pela torcida, tá? Vamos falar de Cuiabá e Inter. O Cuiabá ainda sem marcar ponto nenhum na competição e sem marcar gols, tá? Cuiabá perdeu para o Inter por 1-0. Gol do lateral direito Hugo Malo. Cruzamento de Robert Renan, que jogou na esquerda também, improvisado. Ele inverteu a bola, né? Para dentro da área, cruzou e o Hugo Malo chegou na linha, né? Da entrada da grande área, entrada da grande área, dentro, né? Entrada da grande área, pequeno vindo pela direita, diagonal, dominou e fez. Então, exemplo, Inter 1-0. Esse foi conhecido como jogo do VAR na rodada. Por que o jogo do VAR? O Inter chegou a marcar 2-0 com o Borré, mas o VAR chamou e viu lá a irregularidade. E também anulou a expulsão do Rocher. O juiz expulsou o goleiro Rocher, o VAR chamou, viu lá que não tinha sido nada disso e o juiz anulou essa expulsão. Pelo menos foram corretamente. As intervenções do VAR foram corretas, tá? E Corinthians e Botafogo jogaram na noite do sábado. Corinthians perdeu por 1-0. Botafogo quebrou um jejum. Se eu não me engano, era 11 jogos sem ganhar do Corinthians na casa do Corinthians. Tá? O Fogão venceu o Corinthians por 1-0, gol de Júnior Santos. Tá? Passe do Cuiabano. E a torcida aí que tá gostando do Cuiabano, tá agradando. E o técnico tá sabendo mexer, né? Cuiabano, Brasileirão, Hugo, Libertadores, outras competições. Tá legal, esse técnico é bom, esse cara do Botafogo, hein? Gostei dele. E o Botafogo foi pro G4, tá? Atlético Mineiro e Bahia. O Hulk e o Ademir fizeram os gols do jogo. O Ademir fazendo a lei do ex, né? Só que, cara, o Atlético deu mole, o Bahia tá certinho também, tá jogando bem. Os gols só aconteceram no segundo tempo. E o Hulk saiu lesionado, cara. Tá com uma pequena lesão, se preocupa.
tá? Preocupa o Atlético. Mas o Atlético tem um bom elenco, então não vai dar tanta complicação. O Hulk reclamou muito, saiu reclamando muito do VAR no lance do Allan Kardec com um lateral, com Biel, meia Biel do Bahia. A bola bateu no braço do Biel. Eu não achei pênalti não, tá? Mas a gente já viu tanto pênalti absurdo. Aí o Hulk ficou reclamando do VAR. Ele afirma que o VAR manda no futebol, entendeu? Mas eu também não achei pênalti não. O jogo que segue, o empate foi um placar justo, tá? Achei justo, o Atlético tem que produzir mais. Eu esperava também um bom resultado. Eu fui malzão no Cartola. Fluminense, Galo, Vitória, me decepcionaram. Então, eu fujo de clássico pra gente. Então, o Galo não foi muito bem. São Paulo e Cruzeiro. Cara, eu inclinei muito no Lucas Moura. E o Lucas Moura faz o gol. Lucas e Calleri. Calleri, eu não levei muita fé quando acompanho muita notícia do São Paulo. Não sabia que ele já tinha voltado de lesão. E o Calleri deixou dele, tá? Cruzeiro também teve uma expulsão, o Marlon. O Marlon foi expulso por uma falta violenta no Calleri, tá? Mas o jogo estava equilibrado. Tá? O jogo estava equilibrado. Eu achei um jogo difícil, por isso que eu não levei muita fé no São Paulo. Achei um jogo difícil. E com a expulsão do Marlon, o São Paulo passou a dominar o jogo. Aí o São Paulo fez 2-0. Hoje o futebol é muito intenso. E você jogar com um homem menos tendo que correr dobrado, arrebenta, cara. É muito difícil você conseguir hoje ganhar um jogo com um homem a menos, tá? Fortaleza e Atlético Paranaense. Outro jogo difícil. E Kusevich marca de cabeça no primeiro tempo, tá? E o Fortaleza consegue controlar o jogo e o resultado, e o Fortaleza vence, tá? Já deixei no início a classificação do campeonato, vou deixar novamente aqui no final, vou deixar a próxima rodada, tá? Essas são as minhas opiniões, tá? Sobre o futebol, sobre o que aconteceu no jogo. Então deixa seu comentário, curta, compartilhe, sabe? Vamos trocar umas ideias. Tô voltando, né, com o canal, né? Meu filhinho nasceu, então tava numa correria danada e tava me dedicando em outros projetos. Mas estamos junto, pessoal. Deixe seu comentário. Tamo junto. Muito obrigado.